Boa noite, galera. Eu estava vendo um vídeo aqui de um youtuber chamado Nômade Raiz. Depois vocês pesquisam aí no YouTube aí, Nômade Raiz. Ele viaja pelo mundo todo, Ásia. Ele é meio exótico, cara bem-humorado, cara jovem, 40 anos por aí. Né? Morou na Europa há 7 anos, depois resolveu ser YouTube, né? Aí ele viaja pelos países aí, relatando as aventuras, falando do país, falando de diversos assuntos nos países que ele visita, né? Acho que o nome dele é André. Você sabe o que eu reparei? País lá da Ásia, a maioria dos países lá da Ásia, Mianmar, Laos, Vietnã, principalmente do Vietnã, Tailândia, que mais? Indonésia, todos esses países eram pobres nos anos 60, 70. E adivinha o que foi que aconteceu? Fizeram uma revolução cultural, uma revolução no país, desses países, principalmente Singapura, Malásia. Fizeram uma revolução, investiram na educação do país. 90% desses cidadãos desses países falam inglês. O cara, ele vai lá, esse nome de raiz, o nome dele é André, ele vai lá e conversa com quase todo mundo, é pobre, rico, é vendedor de amendoim, é vendedor de cachorro quente. A maioria das pessoas falam inglês, porque investiram na educação, melhoraram bastante o ensino. O que eu quero dizer? Aqui no Brasil, mal o cara sabe falar português, fazer uma regra de 3, resolver um problema de matemática simples, uma conta de uma divisão, uma subtração, uma fração, um MMC. Imagine falar inglês. E quem tá aí, olha só, quem tá governando o Brasil desde 2002. Desde 2002, quem é que tá governando o Brasil? É 18 anos. O ensino do Brasil está cada vez mais, ó. E os caras comemoraram a prisão de Bolsonaro. Bolsonaro só governou 2 anos, 2 de pandemia e 2 anos normal. E a galera empina a moto, comemora a vitória do Lula, a prisão do Bolsonaro, sendo que tá todo mundo na merda. A pior educação da América Latina nós temos aqui. A pior educação na América Latina é do Brasil. A gente perde para Uruguai, para Paraguai, Argentina, Colômbia, Bolívia. Todos esses países ganham em questão de educação, em questão de nível de cultura. Agora a culpa é do Bolsonaro, que ficou 2 anos só. 2 anos parado, pandemia, país parado, nem escola estava abrindo. Nem escola abriu. Ficaram 1 ano e meio sem escola. As escolas, 1 ano e meio sem abrir. Aí sabe que os canalhas ficam nas redes sociais? Ah, porque aumentou a gasolina, aumentou os alimentos, fizeram propaganda política. Não é porque estava preocupado com o aumento das coisas. Eles fizeram propaganda política para derrubar o governo. Gente comum, eu, você, cara comum, pobre lascado, o cara, uma pessoa comum não tem um caráter, não tem um discernimento de perceber que as coisas aumentaram no mundo todo, gasolina, alimentos aumentaram. Se as pessoas estavam em casa, a demanda é muito grande, todo mundo dentro de casa só comendo. O país parado, os países tudo parado. A Inglaterra mesmo teve que pedir a Bolsonaro para mandar alimentos. Os Estados Unidos teve inflação, Itália, França, Alemanha. Todos esses países tiveram inflação dos alimentos, tudo. O que é que os canalhas fizeram aqui? Fizeram propaganda, disseram que foi Bolsonaro que destruiu a economia. Esse é o caráter da esquerda. Eles não querem acabar com a desigualdade social, acabar com a opressão,
acabar com o racismo e outras coisas que eles falam aí. Eles querem palanque. Querem fazer palanque para tudo, para defender o ladrão dele de estimação. Porque são canalhas, canalha. Quem tá aí desde 2002 é o Lula. Seus canalha. Quem tá aí desde 2002, você parou para pensar desde 2002. Você lembra o que você fez em 2002? Você lembra? Quem é que lembra das coisas que fizeram? Eu lembro da Copa do Mundo, a única coisa que eu lembro. De 2002. Você lembra das coisas que você fez em 2002? O que você estava fazendo? Alguns estavam estudando, alguns estavam nascendo, alguns estavam terminando a faculdade, alguns arrumaram emprego. Alguém vai lembrar alguma coisa. Eu lembro que eu estava fazendo cursinho. Andava 1 hora de relógio para ir pro cursinho, só com um biscoito de creme caqui na barriga. Não tinha dia de transporte. Andava 1 hora e meia por aí de relógio, no sol quente. Saía 6 da manhã, voltava 8 da noite. Comia 2 pacotes de creme crack para estudar. É isso que eu me lembro. Eu me lembro disso aí. Entendeu? Agora vem esses canalhas esquerdistas aí fazer propaganda para político de estimação. Porque ele tem um político de estimação dele. Entendeu? É um cara comum que mora de aluguel, que tem uma bicicleta, que tem uma moto. O cara é tão canalha que ele não percebe. Entendeu? É um nível de canalice de 2002 para cá. Tudo que aconteceu no Brasil foi culpa do Bolsonaro, sendo que o PT tá aí há 18 anos governando o Brasil. Como é que Bolsonaro é culpa de alguma coisa? Com o país todo fechado, 2 anos de pandemia, o país fechado. E o cara não pensa, porque ele, quer dizer, ele é um canalha. Ele defende o corrupto, o ladrão dele. Entendeu? 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. 35 não tem água potável. A maioria, você vai na favela, numa comunidade, é céu aberto, é esgoto. É uma desigualdade social enorme. As pessoas perderam o poder de compra. 80 mil reais está um carro popular. Uma moto, o cara leva 10 anos para pagar uma moto. E os caras ficam empinando a moto, defendendo o Lula, sendo que o carro popular tá 80 mil reais e quem tá governando o Brasil há 18 anos é o PT. E o cara não para pensar, meu Deus do céu, eu tenho que parar para pensar, são 18 anos já o PT governando o Brasil. E o carro popular já tá 80 mil. E se eu for comprar uma moto, eu levo 10 anos parcelando a moto. Uma televisão, essa televisão aqui, ó, de 60 polegadas, no mínimo é 3.500 reais. O cara, metade é imposto. Agora o cara não tem a capacidade, o discernimento de pensar como é que o país está bom, sendo que é 18 anos já de Lula, de PT, 8 anos de Lula, 6 anos de Dilma, 2 anos de Temer, 2 anos de Bolsonaro, porque 2 foi de pandemia, e agora mais 3 anos de Lula, mas a culpa é do Bolsonaro para eles. Todo mundo perdendo o poder de compra, você entra no mercado, não consegue comprar quase nada, porque o poder de compra, a moeda desvalorizou. Você está perdendo o poder de compra, você chega com 100 reais, você não compra nada. Pode aumentar o salário mínimo, todo ano o Lula aumenta 20 reais o salário mínimo e o cara fica se vangloriando que o Bolsonaro não aumentou o salário mínimo. Ainda tem a capacidade de dizer que Bolsonaro não aumentou o salário mínimo. Como é que vai aumentar o salário mínimo na pandemia, meu filho? Olha! Como é que o cara vai aumentar o país todo fechado, as lojas fechadas, colégio fechado, faculdade fechada, lojas com restrições de acesso, só podia entrar em determinado horário, o país todo fechado, 2 anos, e o descarado do petista, o safado do petista ainda fica dizendo, Bolsonaro não aumentou o salário mínimo. Onde é que o patrão, o empresário vai tirar dinheiro com o país todo fechado? Onde é que ele vai tirar dinheiro para aumentar o salário mínimo? Mas um cara desse é um canalha. Porque ele quer fazer propaganda, ele quer defender o ladrão dele do Lula, o político dele de estimação. Ele tá lá, rapaz, morando de aluguel.
Ele tá com dificuldade de pagar as contas, mas ele luta para defender o ladrão dele. Tá ferrado, tá fudido, mas ele defende o Lula. Porque não tem capacidade, não tem discernimento, não tem, capacidade, não tem neurônio. 80 mil reais um carro popular já tá, 80 mil reais um carro popular. E o cara tá dizendo que a culpa é do Bolsonaro, que o Lula é o melhor presidente do mundo, sendo que um carro já tá 80 mil, um carro popular, um carro simples. 80 mil! Qual é o pobre que compra um carro de 80 mil, um carro popular? E o cara fica dizendo que é o Lula, que é o Bolsonaro que é o culpado, que Bolsonaro foi preso e comemora a prisão do cara, sendo que Lula tá 18 anos. 18 anos o PT já governando o país. 18 anos já o PT governando o país, mas a culpa é do Bolsonaro para eles. Que capacidade tem um cidadão desse de pensar? Qual é a capacidade de ter um cara desse na sociedade? Tá aqui fazendo peso. Ele tá fazendo peso, tá na terra para fazer peso, porque pensar ele não pensa.